segunda sessão, com Selma Montarroios, dia 9 de junho de 2011, entrevistadora Raíssa Alves, presente Iana Araújo. Bem, dona Selma, a senhora pode, enfim, continuar a sua... Bem, você perguntou sobre se tinha grupos no colégio, porque quando eu estudava no colégio Coração Eucarístico de Jesus, que hoje é a URB, se eu não me engano, ali na Ponta Boa Vista, ali era um colégio muito famoso, de freiras francesas, tanto que nem usava hábitos, e era tudo muito católico. E lá em casa não se falava, minha avó era viva ainda, meu avô, aí. Depois eu fui trabalhar, pouco tempo depois, ali eu fazia o ginásio, depois eu fiz o clássico, mas esse que se faz num ano só. Aliás, não, fiz no IEP, ali no 13 de maio, o clássico, e aí parei. Depois de muito tempo eu fui tentar fazer faculdade, mas não passei. Fiz para jornalismo e para psicologia. Aí não passei, tive boas notas em jornalismo, mas mesmo que eu passasse eu não podia, porque só tinha curso noturno, curso diurno, era no São José, que hoje é uma faculdade, esqueci o nome dela. A Fafiri. Fafiri. Só existia curso diurno e eu trabalhava. Eu tinha que pagar o meu curso, entendeu? Então, eu não podia frequentar uma faculdade de dia, como é que eu ia pagar, né? Então, não fui nem saber do resultado, não sei se passei ou se não passei. Eu sei que as primeiras provas foram boas. Mas no tempo de colégio não existia esse, ninguém falava em política, ninguém falava, pelo menos no meu colégio não. E a demonstração que eu via política em casa era desse meu irmão mais velho, que meu avô montou um quartinho lá para eu estudar, e de frequentar esse quartinho para conversar com ele, eu via os livros dele, sabe? Até comprava, porque eu trabalhava na Toné, ganhava meu dinheiro, ganhava bem, e até comprava um livro, eu via aí comprava um de Marx e Engels, sabe? Aí ele se espantava de ver que eu já estava entrando no... Mas era mais... Ele era mais velho que a senhora? Mais velho. Mas era mais assim, para agradar, não era que eu tivesse nem muito interesse no assunto, não. Aí depois, minha avó morreu, e aí começou a... Ele aí, como é que se desabriu as porteiras, né? Começou a vir, porque minha avó, se você estivesse lendo um livro de capa vermelha, ela dizia assim, não quero esse negócio de comunismo dentro de casa. Mas minha avó é um livro de Tolstói, Tolstói, seja lá o que for, capa vermelha comunista, era bem assim, era meio descendente de Índia e não tinha estudado. E aí quando ela morreu, meu irmão abriu as porteiras e começou a ver esse pessoal de Natal, esse menino... São Antônio de Campos. Ele era de João Pessoa. Vinha ele, vinha o irmão dele, Martinho, vinha... Então, esse pessoal vinha muito, Bartô, se não me engano, mataram ele. Pelo menos aqui o Antônio Carlos e o Ribeiro me disseram que mataram ele, era um bem altão, vinha de Natal. E se hospedavam lá em casa. Mamãe era muito hospitaleira e gostava muito da casa sempre movimentada. E adorava ver que meu irmão tinha esse ciclo de amizade todinho, embora ela nem se tocasse do que era. Até que um dia ele foi preso em Itambé. É Itambé ou Itambé, não sei. Itambé, Itambé. Com mais 2 ou 3, porque estavam fazendo um movimento no campo que estava à esquerda de Arraes. E quem prendeu foi Arraes. E meu avô ficou bem, porque meu avô era fiscal de renda do Estado e tinha muita amizade com Arraes, do tempo que Arraes foi secretário da Fazenda, né? Aí foi falar com ele e tudo, e houve um monte de movimentação de estudantes, de parentes de quem estava preso. E aí pronto, aí foi quando eu comecei realmente a me interessar. Fiz passeata, passou para a liberdade deles, essa cultura, visitava, que era ali onde a Casa da Cultura era uma detenção, né? Um caso de detenção. Como eram as passeatas?
Eu juntava esse povo todinho, vinha gente de Itambé, vinha gente de não sei onde, vinha gente... E juntava aquele povo todinho que fazia parte desse movimento trotskista, entendeu? Era um partido, né? Partido Operário Revolucionário Trotskista. Era chamado PORT, a sigla. E aí eu fui entrando. Primeiro pela passeata, segundo pela conversa, né? Porque sempre as pessoas ficam, não é como essa religião que fica sempre querendo chamar a gente para a igreja. O partido tinha isso, né? Começava a fazer a cabeça das pessoas para entrar. Todo partido faz isso, né? Em reunião, sei lá, em comícios, fica sempre. E eu fui me encantando e fui entrando. Agora não tinha muita participação, porque eu trabalhava com 2 expedientes, a maioria deles não trabalhava porque vivia em função do partido, né? E a minha participação política efetivamente era pouca. Eu mais ou menos assim, às vezes arrumava com o meu noivo o escritório dele para fazer ali uma reunião, entendeu? E cada um da gente tinha, por exemplo, eu tinha um grupo que a gente começou a imitar, não sei se por imitar ou por copiar ou porque viu que era viável. Cada um, o meu grupo tinha, vamos dizer, 6 pessoas, eu, Iberê, mas não sei o que, não sei o que. E a gente aí começou. Eu, fora esse grupinho, eu tinha um grupo, formava um grupo de 11. Esse outro formava outro grupo de 11, outro, entendeu? Para aumentar. Agora, cada um fazia o seu trabalho, eu não tinha interferência. Só numa reunião grande a gente sabia, mas muitas vezes eu nem podia participar dessa reunião grande. Então, minha participação era essa. Inclusive, como eu trabalhava, eu colaborava. E eles, ingenuamente, colocavam num papel as contribuições e o nome de quem contribuiu. Então, eu fui presa por 2 motivos. Primeiro, porque o meu nome estava na lista de contribuição. Certo? Segundo, porque Joaquim Ferreira, que era um advogado, que foi quem libertou o pessoal que foi preso das libras camponesas, o codinome dele, o nome de guerra dele era Nelson, e o nome do meu noivo era Nelson. Então, quando pegaram ele, aí queriam pegar, quando me pegaram, era a noiva de Nelson, entendeu? Nelson era o Bambambam, que era o Joaquim Ferreira. E só que depois descobriram, o pobre do meu noivo foi preso sem a mão dele. Se ainda é viva, mas até 2 anos atrás era, eu não queria nem ouvir falar no meu nome, sabe? Porque eu fui a causadora da prisão do filho dela. Só que ele me disse assim, até que eu tive alguns benefícios, porque as firmas para quem ele vendia, alguns eram simpatizantes e ele ficou mais ou menos até... Ele trabalhava com firma? Ele tinha um escritório que era onde eu fazia de representações. Trabalhava com... Eu esqueci o nome da uma firma que era... Ali onde tem antigamente era a IPAM. Onde era a Slope, naquela rua nova, né? Tinha a Slope, que agora é uma casa de calçado. Era uma vocês são muito novos, não se lembram disso, mas a rua nova era uma rua muito chique. E Vieira da Cunha, ele trabalhava fornecia representações, carbono, coisa para Vieira da Cunha, para outras firmas, não sei o quê. Então, durante a prisão, quando fui presa, já existia a preocupação dos militares de negar as torturas. Que a minha irmã foi muito torturada e várias pessoas foram muito torturadas. E então eu fui muito bem tratada. Muito bem tratada. Eu considerei até umas férias, porque a gente ficou no RO, 3 dias ali na 2ª Companhia de Guarda, na Suassuna. Depois fomos transferidas, eu e Ideia, uma outra, tem até foto dela, depois eu mostro. Fomos transferidas para o RO.
E no RO, que é aquela Obuses lá em Paulista, né? Era o CPOR, estava ali e estava de férias, então só ficava ali. Quem não era, voltava para o seu canto, por exemplo, tinha gente de Natal, tinha gente no interior, tinha gente. E muita gente ficou só. Não era um expediente de quartel, entendeu? Ficava até um determinado horário e ia embora. E ficamos eu e Déia aí. E tinha um sargentão, a gente ficou num regime assim, almoçava do cassino dos oficiais, que levava para os almoços, botaram um soldado para servir a gente, ele vinha com a bandeja de almoço, a gente pedia a ele, às vezes dava dinheiro para ele comprar outras coisas fora. Foi muito assim, um sargentão que morava ali naquela vila militar, armou uma rede, a gente botou uma rede no terraço, a gente tomava banho de sol, minha mãe levava conjuntinho de short. Eu saí de lá para muita gente da minha família que era contra, e para minha mãe com medo ou vergonha, eu não sei, dizia que eu estava de férias em Fortaleza. Tanto que quando eu cheguei toda moreninha, toda queimada de sol, muita gente pensou que realmente eu estava de férias. E, pronto, em resumo, é isso aí. Agora, eu sofri muito mais depois que fui solta do que lá. Quer dizer, lá é claro que eu sofri porque sabia. Só licença minha frente. Voltando. Lá dentro é claro que eu sofri assim, por ver. Eu tive contato antes de sair de um quartel para outro. Déia pediu para ver o noivo, que era Jair Borim, que era um sargento da aeronáutica que tinha se revelado. Existe esse documento em vários livros, inclusive no de Márcio Moreira Alves, se não me engano, foi detalhado. E quando me mostraram, estava ele, estava o Martinho, que é o irmão de Antônio Carlos, e um outro numa cela, todos acabados. O Jair Borim estou com os ouvidos estourados de telefone. O telefone era o mínimo, né? Mas existia choques elétricos, cadeira de dragão, que dava choque, essa coisa toda. Minha irmã passou por todo esse tipo de tortura, inclusive violência sexual, na frente do noivo. E seus pais? Nessa época, quer dizer, antes de eu ser presa, a gente estava batalhando para tentar localizá-la, que ninguém sabia onde ela estava. Certo? Meu pai ficou. Ele não teve um surto, porque minha mãe era muito mais corajosa do que ele. Ele simplesmente desmontou. Faltava a Assembleia, trabalhava na Assembleia, foi prejudicado na Assembleia Legislativa por conta de ter filho preso, tá entendendo? Por ser Montarroios, por ser da família que tinha uma Tatiana, que era o codinome da minha irmã. E a minha mãe ia comigo, batalhava atrás de falar com um, falar com o outro, até Dom Helder. E ele não, ele se fragilizou muito. Ela também, a ponto de precisar ser internada. Mas aí eu já estava solta quando ela foi internada. E ele ficou meio perturbado assim, como foi prejudicado financeiramente, né? Porque cortaram regalias e não subiu de posto, tá entendendo? Então a gente ficou com uma deficiência financeira muito grande. Meu irmão fora, minha irmã presa. Ele não estava preso ainda, depois ele estava simplesmente foragido e sem ninguém saber onde estava. Por isso que minha mãe pirou, dizendo aqui que ela não sabia onde estava. Eu sabia só que estava sendo torturada, porque saía em jornais e tudo. Inclusive, um dia desse eu estava assistindo um programa com o Cara e Coroa, que é do Milton Coelho da Graça. Ele estava aqui no jornal Última Hora. E ele denunciou e tudo, inclusive foi preso. E como eu trabalhava na Pané, ajudei algumas coisas. Aí então meus pais ficaram assim, ele debilitado e ela, como tinha ela
assim, sabia que ele estava debilitado, mas achava que era medo, tá entendendo? Que ele era medroso, que não sei o que. Então ela saía comigo para resolver as coisas, enquanto eu podia. Depois que eu fui solta, porque enquanto eu estava presa, ela se movimentava sozinha. E a senhora falou que pediram ajuda, inclusive, de Dona Helder Câmara. Foi? sim, pelo seguinte, porque aí descobriram que onde é que minha irmã estava. Foi dada como... Ela saiu de Maca, do RO, para Ulisses Pernambucano, que era... chamavam uma tamarineira, né? Só que levaram ela para lá e jogaram no manicômio judiciário, assim, como uma presa, uma doida comum, certo? Uma interna comum. E ela precisava de atenção, porque estava desse jeito, ela estava perturbadíssima, e era presa política, então ela não podia ficar aí, ela estava fazendo faculdade, então ela não podia ficar. Quer dizer, eu não sei nem se podia, eu sei que a minha mãe, quando soube que por 2 vezes ela foi quase morta por 2 outras internas, uma quis estrangulá-la, a outra ia tocar fogo no colchão, uma coisa assim. E os internos, os residentes, os médicos residentes, é que tomavam conta dela. Entendeu? Davam atenção, cuidavam. E aí minha mãe foi falar com o Dom Helder para ele interferir. E foi com a ajuda de Dom Helder que tiraram ela desse internamento comum para um internamento, só que aí era pago. Então aí mais uma vez a gente caiu financeiramente, né? Se já estava, vamos dizer, aqui, passamos para cá, entendeu? Então o dinheiro era... A Paner, onde eu trabalhava aqui, ganhava bem, faliu em consequência do golpe também. E aí... Por quê? Essa história realmente eu não conheço, assim. Eu sei que foi pelos meus colegas, os superiores acharam que tinha sido por culpa ou em função do golpe de 64. Aí eu fui para Varig, porque eu sempre fui chamada pela Varig para deixar a Paner para ir para Varig, só que eu nunca quis, eu estava muito satisfeita. Quando a Paner faliu, aí eu fui para Varig. E fiquei lá, trabalhei 1 mês, eu acho, esperando o meu currículo voltar. Quando voltou com o carimbo não porque eu tinha sido presa, entendeu? Então, eu sofri, como eu estou dizendo a você, lá dentro eu sofria medo do que eu ia passar, porque eu via o que tinham passado, eu sabia do que tinham passado os outros, então eu tinha medo de passar por aquilo, eu não sabia que por eu não ter feito nada, mas até você provar que você não é leão e é coelho, você apanha, né? Então, eu tinha esse receio de que eu fosse apanhada, de que eu fosse torturada. Tinha visto os outros lá também. E assim, a falta de contato com o pessoal de fora. Eu tinha as minhas visitas, era 1 vez por semana. E todo mundo que trabalhou comigo queria ir me visitar, meu chefe, meu diretor. Isso na época eu entrava, né? Ainda não tinha falido, enquanto eu estava lá dentro. O gerente, sempre assim, minha mãe, um amigo e um colega. Meu pai, um amigo e um colega. Sempre tinha um colega que queria ir me visitar e, entendeu? Graças a Deus eu era muito benquista na Paner, tanto que quando eu fui solta, que voltei para a Paner, eu pensava a minha carta de demissão. Muito pelo contrário. Fizeram uma festa, me deram uma caneta de presente, me deram um cartão assinado por todos eles, me recebendo com, sei lá, minha volta foi comemorada por mim. E agora, depois de solta, aí eu sofri perseguição, eu não consegui emprego, eu fui para Varig e voltou dizendo que minha ficha estava suja, entendeu? Eu tentei Sudene, não fiquei também por conta disso, eu não consegui emprego. Aí
eu sou meio afoita, eu disse à mãe, eu vou lá falar com os dois do IPM, né, que era o Major Dinalmo e o Capitão Bismarck. Eu digo, eu vou lá pedir uma carta dizendo que eu fui solta e que não tinha nada contra mim para poder conseguir um emprego. E fui lá e pedi e eles deram uma carta. Eu não conseguia, realmente estava difícil o emprego. Aí eu terminei conseguindo numa firma, um boletim cambial, arranjado por um amigo que era jornalista e que era amigo do pai dele, que eu ainda não estava namorando. E fui trabalhar no boletim cambial. Coincidiu que teve um dia que foi o meu julgamento e eu faltei o expediente porque estava tudo preparado para a minha fuga. Se eu fosse condenada, então me dariam fuga. E eu fiquei num lugar esperando chegar alguém para me dizer que eu tinha sido absolvida ou que eu tinha que fugir. Então, graças a Deus, foi 3 contra 1. Então esse um, eu acho que foi o único consciente que queria que eu fosse preso. E os outros, quer dizer, pelo menos eu fui absolvida. A senhora teve advogado? Tive advogado. O meu namorado na época contratou um advogado que era amigo dele e que foi advogado do cunhado dele, Aníbal, que era médico, que foi preso também. A senhora lembra o nome do seu advogado? Não lembro. Não lembro. Tem coisas que, sabe, que eu não guardei. Algumas coisas na época eu fiz questão de deletar e depois eu fui buscar, mas não consegui tudo de volta. Então, não lembro. Agora sei que eu sofri bastante depois de presa. Depois, minha prisão foi umas férias. E tô assim, do lado de fora, cavando pedra, né? Tentando tirar leite de pedra para conseguir um emprego. E não consegui, foi duro. Aí depois eu fui para a Manchete. Aí a senhora saiu do boletim? Saí do boletim, porque eles estavam com uma dificuldade financeira, mas não foi por conta dessa minha falta, não. Por sinal, o meu chefe ficou muito chateado por eu não ter contado a ele. Você precisou faltar e não teve confiança em mim de dizer que era porque por isso, assim, assim, assim. Eu continuei lá. Aí depois saí, já não me lembro se foi para uma coisa melhor. Pronto, foi para ir para Manchete. Levada por esse mesmo amigo, Ivanildo Sampaio, que me levou para o boletim cambial. Aí você vai ganhar mais, vai ser melhor para você, não sei o que, não sei o que lá, eu fui. Aí o pai dele trabalhava lá e a gente se reencontrou porque éramos amigos de criança, a mãe dele foi professora da minha mãe, entendeu? Existia todo um vínculo anterior e a gente se reencontrou e daí começou a namorar. E eu tinha acabado o namoro com esse que foi me esperar para me dar fuga, só que aí quando ele soube que eu estava namorando, ele quis voltar e foi assim, acho que uma confusão, tanto que a gente casou. Quando meu pai, o Congresso ameaçou de fechar, meu pai foi embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Aí Fred resolveu casar bem rapidamente, porque não queria que eu fosse me embora e não queria que eu ficasse no pensionato. Ele disse, se você fica no pensionato, de repente eu chego lá de noite e está Marcos, que era o outro que estava querendo voltar, sabe? Então a gente vai casar. Acredito que muita gente pensou que a gente tinha casado, porque foram 4 meses ou 5 de namoro, porque eu poderia estar grávida, não sei que casei 5 anos depois daquele nasceu lá em São Paulo, que é nada a ver com... Seus irmãos já estavam soltos? Como? Seus irmãos já estavam soltos nessa época? Ele, nessa época, passou esse tempo todo sem ser preso. A minha mãe pensava porque tinha muito preso político dentro de um navio sendo torturado, no convés de um navio aí, eu esqueci o nome do navio. E a minha irmã já tinha sido solta e tinham dado fuga a ela já daqui para o Rio, do Rio para o Uruguai, entendeu? E de lá depois ela casou com um português e foi para a França exilada. Foi exilada. Esse português também tinha problemas em Portugal, com Salazar,
Então foram os dois exilados para Paris. Era Massy, o nome da cidade que eles ficaram. Pronto, isso em resumo é isso aí. Tanto que no AI-5 a gente tinha tanto medo ainda eu ainda fiquei com aquilo, né? Eu era muito cuidadosa, eu olhava sempre. E quando eu fui solta aqui, eu passei assim, eu pensava que estava sendo perseguida, entendeu? Eu entrava no ônibus, achava uma pessoa estranha olhando para mim, eu descia, ia pegar outro ônibus. Muitas vezes eu tomei 3 ônibus para chegar no meu trabalho. Você contou do tio Tony? Não. 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 Me conte. Eu não me lembro do Tony. Porque a gente tem um tio caçula que ele tinha 17, 18 anos, ele serviu o exército. E aí o sobrenome Montarroios ficou marcado, que era Montarroios, era passível de... Irmão de 2, 3, né? Presas políticas. Ixi, ele estava no exército, ele teve que fugir. Inclusive ele fez a guarda de Arraes, quando Arraes foi deposto. Quem carregasse esse sobrenome na época estava fadado à perseguição política. Ele mas foi. é você que ele... falando sobre o nome. Sim, mas é que eu não me lembro desse episódio de Tony, entendeu? Eu sei que ele foi prejudicado. A família toda foi. Ele seria preso se alguém, parente, alguma coisa assim, não tivesse dado baixa nele, entendeu? Ele seria morto mesmo. Morto, é. E então eu tinha essa coisa de perseguição, de que me vigiavam, de que não por mim, mas eu achava que eles estavam pensando que eu poderia levá-los a alguém do partido ou aos meus irmãos, está entendendo? Ao meu irmão ou a minha irmã que já tinha sido solta. Seu esposo era envolvido com... Não. Nunca. Ele sempre, assim... E como é que ele via essa sua trajetória? Porque, assim, quando a gente casou, quando eu fui para Manchete, que era uma sucursal da Manchete aqui em Recife, eu fui e a gente teve esses 4 meses Ele sabia que eu tinha sido presa, estava solta, já tinha respondido, já estava em liberdade, sabia do envolvimento dos meus irmãos, mas ele não tinha... não criticava, também não... Como é que se diz? Ele não era um simpatizante, mas ele sentia orgulho, entendeu? Do fato. Ele, claro que como jornalista, ele era contra o regime, uma ditadura, entendeu? Ele foi, quando Gregório Bezerra foi trocado por presos, por embaixador preso, né? Gregório Bezerra saiu da detenção, ele ficou lá. Ainda não era casada com ele, já era, não me lembro. Ele ficou lá para bater foto. E a única foto que tem de Gregório Bezerra, e Gregório é um danado, quando ele vai entrar no carro, ele fica em pé e dá tchau, assim, em frente, bateu a foto. Uma foto assim histórica. Ele trabalhava para que jornal? Para Manchete. Para Manchete. Para a revista Manchete. Então, ele era simpatizante de qualquer movimento que fosse contra a ditadura. Agora, nunca foi assim, a gente nunca conversou sobre o meu envolvimento, entendeu? O meu passado. Ele respeitava e admirava isso aí, só. E quando a gente casou, que foi para São Paulo, porque ele foi demitido da Manchete, fomos 8, não foi por nada, foi para não fecharem a sucursal aqui. E aí foram enxugar a máquina e fomos 8 demitidos. Eu, ele, o chefe dele, que era o chefe de redação, um contínuo, um secretário, um fotógrafo, foram 8 demitidos. E aí um amigo nosso foi chamado para um jornal em São Paulo. E logo em seguida da demissão dele, ele ganhou um prêmio ESSO de jornalismo. O Jornal do Comércio tinha chamado ele, quando ele estava na Manchete, para ganhar, naquela época, o equivalente a R$1.000 hoje, acho, não sei. Quando ele foi demitido da Manchete, aí ele foi para o jornal se oferecer, né? Porque ele não aceitou, mas foi lá. O emprego está de volta, está assim. Então,
Mas aí só queriam pagar R$ 200. Aí ele mandou enrolar. E ficou fazendo freelance, sabe? Aqui. Esse amigo foi chamado para um jornal lá em São Paulo, viu que não era para ele, aí mandou chamar Fred. Fred foi. E um mês depois, o pai dele me mandou. Meus pais estavam no Rio de Janeiro, por conta de que meu pai achava que o Congresso ia fechar e ele queria sair daqui para conseguir alguma coisa no Rio. Então, quando... Vocês já tinham parentes lá, antes do seu pai e da sua mãe? Ou eles foram... Não, eles foram para casa de amigos e de parentes primeiro, depois ficar na casa de uns amigos já para voltar para cá, porque o Congresso não fechou, ele não arrumou nada lá e veio embora. Então, de São Paulo, eu fui visitá-los no Rio de Janeiro, já na época que eles vinham embora, porque eu fiquei morando lá 14 anos, em São Paulo. E a gente tinha, e nessa época, já estava no AI-5, e era muito duro, inclusive Vladimir Herzog, quando foi assassinado dentro da prisão, que depois disseram que foi suicídio, mas foi provado que ele foi morto, a atual esposa do pai dele nos avisou, né, que ligou para Fred, mataram Vlado. Quer dizer, existia entre os jornalistas essa todo jornalista, não sei que seja, né, tem uma tendência assim. E a gente tinha muito medo, ele não ia botar o lixo do lado de fora do portão que não fosse com a carteira de identidade dele no bolso. Porque com medo danado porque ninguém podia sair sem documento, entendeu? Ninguém podia. Lá também eu me sentia vigiada. Foi sufoco. A senhora continuou fazendo algo, tendo alguma participação? Não. Depois que eu saí, nem aqui e nem em canto nenhum. Quando eu saí... Se desligou totalmente? Me desliguei, porque a maioria estava preso, a maioria estava exilado, a maioria estava foragido. Então eu não tive mais contato com ninguém. Eu vim reencontrar Antônio Carlos. A minha irmã foi anistiada e veio para cá em 79, junto com a rádio. Foi em 79 que a rádio foi anistiada. Ela veio, e aí eu fui encontrar Antônio Carlos, já depois, ele aí nesse coisa da anistia lá na... Onde você, FAP. Na Casa da Cultura. Na Casa né? da Cultura. Então, aí uma vez por ano, eu ia. Um dia desse eu levantei, liguei para ele para pedir o telefone de Pedro, para localizar você. Aí ele disse, poxa vida, liga para mim para saber do telefone dos outros e a gente não se encontra. Eu digo, vamos marcar alguma coisa, vou ver se para a semana eu marco um almoço com ele. E a gente se encontrava assim, porque todo ano eles fazem uma confraternização no final do ano para juntar o pessoal que ainda, né, para não quebrar vínculo, né? Porque muita gente já morreu, muita gente já saiu daqui, muita gente... Mas Iberê vai, entendeu? O filho de Davi Capistrano ia, eu não sei se ainda está vivo. Muita gente, de Gregório Bezerra, então muita gente... Então eu ia muito para rever esse pessoal. Mas faz uns 3 anos que eu não vou. Esse ano, se Deus quiser, eu vou. Vou ver se o Hugo vai comigo. Meu irmão ia, esse do Exército. Ele sempre quis ir. Mas para a semana eu vou ver se eu visito Antônio Carlos e a gente conversa. E seu irmão, a senhora disse que ele foi preso? Ele foi preso muito tempo depois, pela Marinha. Quer dizer, não sei se pela Marinha, mas ele ficou no quartel da Marinha. Aí eu trabalhava nesse jornal que Fred foi chamado, que era um tabloide feito o Pasquim, só que era político. O nome era O Fato Novo, que faliu depois. E como eu trabalhava na Gurita, que era aqui eu trabalhava com um representante da Gurita, logo depois que eu casei, quando eu saí da Manchete, o meu diretor, Caio Souza Leão,
arrumou um emprego com um amigo dele que tinha era representante de firmas em São Paulo. E estava precisando de uma secretária. Ele aí me recomendou e eu fui. E quando a gente foi para São Paulo, esse meu chefe nessa representação me pediu para levar umas correspondências para a Gurita. A Gurita era uma firma de uma confecção feminina, de roupas femininas, muito boa, que ele representava aqui, e representava outras também, muito boas. Eu aí fui levar uma correspondência do meu chefe daqui, né? Faça esse favor para mim, Selma. Quando eu cheguei lá, o dono da firma aí disse: era você que fazia esses relatórios? Eu estou precisando de uma pessoa aqui. Você quer trabalhar aqui? No dia que eu cheguei lá, no dia seguinte eu fui levar uma encomenda, e já sou contratada para trabalhar, foi ótimo. Só que eu adquiri lá uma asma alérgica à poluição, a cigarro, a bolor. A gente estava num hotel muito vagabundo, que os cobertores são aqueles que larga pelo e que tem aquele cheiro, sabe? Eu tinha crises e crises de asma, e eu não tinha descoberto ainda a que era. Fiz testes, fiz não sei o que lá. Quando descobri, aí o pai dele disse: olha, você vai deixar de trabalhar para não estar enfrentando esse... Eu ia para o ponto de ônibus, cada ônibus que passava aquela fumaceira, aquela coisa, 2 dias depois eu estava indo para o hospital, estava fazendo nebulização. Aí deixei de trabalhar, fiquei feito uma santa com a redoma em casa, para não respirar o ar. E ele ficou trabalhando sozinho. E aí, nessa época, o meu irmão foi preso no Rio de Janeiro. E como o meu avô era amigo do Marechal Lott, o dono, o redator do jornal, o redator era Fred, quem dirigia o jornal, aí disse: Selma, já que tu vai visitar Montarroios, meu irmão Carlos Alberto, tu vê se consegue com teu avô uma entrevista do Marechal Lott do jornal da gente. Aí eu fui, mas não consegui. Lott nessa época eu estava viajando. Aí visitei meu irmão, depois ele foi solto. Bom, aí foi quando eu me separei, depois de muito tempo, já me separei, vim embora para cá e meu irmão continuou no Rio de Janeiro. A gente, quando morava em São Paulo, a gente se visitava à noite. Um mês eu ia passar um final de semana lá, outro mês ele vinha passar um final de semana com a gente. O Fred e ele se davam muito bem. E a senhora ficava sabendo como é que estava a vida do seu irmão depois da prisão? Sim, a gente ia lá. Em relação a algum problema? Não. Ele não me contava, ele sempre foi muito sigiloso com relação a isso. Não abria para ninguém. Eu não sei se ele estava afastado ou simplesmente não queria que eu me envolvesse, que eu soubesse de alguma coisa para... Entendeu? Eu sei que a gente nunca falou de política quando ia para lá ou quando ele vinha para São Paulo. E foi isso. Em suma, minha vida de guerrilheira, segundo o major que era o diretor do RO, era Coronel Ivan Rui de Oliveira. Aí ele me chamava de guerreira quando eu estava presa lá. Então minha vida de guerrilheira foi isso. Nem fui guerrilheira, nem fui terrorista, nem fui... Agora fui presa como uma presa de alta periculosidade. Periculosidade eu não tinha nada. A senhora sentia que outras pessoas assim próximas tinham um certo preconceito? Muitos se afastaram, inclusive parentes. Parentes se afastaram. Outros parentes não. Outros esconderam minha irmã lá. Fizeram tudo que era possível para ajudar. Mas alguns
se afastaram, amigos também se afastaram, mas muitos amigos se chegaram, muitos amigos foram visitar a Silvia quando ela estava na Tamarineira, entendeu? Muitos foram. Agora, é normal, né? Tem gente que tem receio, tem... A senhora escutava as pessoas falando, a senhora falou da sua avó, falava sobre o comunismo, um pouco assim, com um certo preconceito, mas escutava falas das pessoas sobre isso? Não. A minha avó, porque assim, o meu avô aderiu por conta do neto ter sido preso, entendeu? Então ele foi batalhar para soltar, foi falar com a Raiz e participava, ajudava, os meninos vinham, ele sabia quem eram, o que iam fazer, e hospedava na casa dele, tá entendendo? Mas antes ele era ultradireita. E a minha avó, como não tinha, era um pouco bitolada, meio ignorante mesmo, assim, se meu avô dissesse que essa folha é vermelha, ela dizia que era vermelha. Entendeu? E para ela, o comunismo era aquela história de que comia criancinha, separava pai de filho, entendeu? Livro de capa vermelha era livro comunista. Então, era isso. Ela era que dizia, não, esse livro é comunista, é de comunista, não sei o que lá. Era um livro de Tolstói, não tem nada a ver. Mas ela achava que por ser de capa vermelha era... Porque seu avô disse, entendeu? Tudo o que meu avô disse para ela era lei. E seus pais expressavam alguma ideia sobre... Não, a partir daí não. Quer dizer, antes disso não. Agora a partir daí, aí meu pai era contra o regime, minha mãe também, entendeu? Todo mundo ficou contra o regime. Quem é que tinha um preso político na família que não ficasse contra o regime? Né? Eu acredito que todo mundo ficou. Eu jamais, se eu tivesse um filho, eu descobrisse que foi preso, torturado por conta de um regime, de uma ditadura, ia lutar contra essa ditadura, eu ia a favor do meu filho. Foi isso que meu avô fez, que meu pai fez, que minha mãe fez, entendeu? Na campanha direta já, a senhora... Não, eu já não tinha mais nada, não participei de mais nada. Foi só nessa época, nesse meu tempo de solteira, nesse período, entendeu? Depois de solta, como eu te disse, eu não tinha nem a quem procurar, estava todo mundo fora. E com receio de procurar, com medo de que estivessem me seguindo e me levar, e eu fosse a responsável pela localização dessa, entendeu, do pessoal. Então eu me afastei. Eu não queria me sentir responsável. Eu acho que é isso. Tá certo, dona Selma, muito obrigada. De nada. Qualquer coisa, se a senhora quiser ligar pra gente, saber como está o processo, ou mesmo dar outras lembranças da senhora. Se eu lembrar de alguma coisa, de repente eu posso me dar um estalo, né? E lembrar, e aí eu ligo. Agora eu já tenho o seu contato, que você nunca tinha deixado. Pois eu sempre esqueci. Tive que pedir a Pedro. E assim, eu gostaria depois de ver. Claro. Eu sei que você disse que vocês não vão editar, é para outra pessoa. Mas o que a gente fez aqui, você disse que eu teria condições de ver, não é isso? Não, tem sim. Inclusive, como ainda o vídeo está na gravação, eu gostaria de pedir, né, a senhora, se a senhora autoriza esse material ficar no acervo do programa de pós-graduação da Universidade Federal, no programa de pós-graduação em História, né, como material para pesquisa, outros historiadores irem, e também para o projeto Marcas da Memória do Ministério da Justiça. Eu autorizo, agora eu gostaria de ver. Sim, a gente vai... a gente não vai editar, porque não é o propósito da gente fazer uma edição, independente se houve imperfeições técnicas, mas é o historiador que vai lidar com isso, ou outros pesquisadores, mas ele vai saber muito bem que a gente quer ter o conteúdo integral, não quer moldar, enfim. É isso, dona Selma. Muito obrigada. A gente vai transcrever também
a entrevista na íntegra. Aí a gente dá uma cópia para a senhora e uma cópia dos vídeos. Aí a gente entra em contato com a senhora quando tiver tudo pronto. Ok. Obrigada. Eu faço nessa aqui, agora deixa eu pegar.